liberdade financeira ou apenas a conquista de uma reforma mais confortável é um sonho para muitas pessoas e cada vez mais optam por seguir o caminho dos investimentos para atingirem estes objetivos. Muitos de nós não temos o tempo disponível para analisar investimentos e gostaríamos de tornar este processo o mais automático possível. E hoje estás com sorte porque vais aprender tudo de como os ETFs podem ser a chave para atingires a tua liberdade financeira ou simplesmente uma reforma mais segura. Também vais aprender como funcionam os ETFs, os vários tipos que existem e como podes investir neles de forma totalmente automática e também quais são os meus ETFs de seleção para a minha própria reforma. Se é a primeira vez que chegaste ao canal do Consistência, seja muito bem-vindo. O meu nome é Fábio Roque, sou educador financeiro e aqui falo sempre e só de literacia financeira e de investimentos de forma totalmente simples e descomplicada. E por isso, se gostas deste tipo de assunto, não te esqueças de subscrever o canal, que é completamente gratuito, e também de deixar o teu like neste vídeo. Não te esqueças, obviamente, que nada disto é conselho financeiro nem recomendação financeira. Queria também agradecer à Trade Republic por estar a apoiar este vídeo, mas para começar, o que é o certo um ETF? Um ETF é nada mais, nada menos do que um Exchange Traded Fund, mas de certeza que estas palavras não te dizem nada. Por isso, deixa-me dar-te um exemplo para entenderes melhor. Um ETF é como se fosse um cesto com vários ativos que podem ser adquiridos na bolsa de valores da mesma forma que uma ação normal. Estes cestos são criados por gestoras de fundo e podem conter apenas um ativo, como é o caso dos ETFs de ouro, que te permite investir em ouro sem o teres de comprar fisicamente. Como podes chegar também a ter mais de 500 ativos, como é o caso do S&P 500, que te permite investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como a Apple, a Google, a Microsoft, entre muitas outras, apenas e só com um clique. Existem ETFs de Bitcoin, existem ETFs de commodities, ETFs de obrigações, ETFs de REITs, enfim, ETFs para tudo. E sim, um ETF é um tipo de ativo muito abrangente. Existem ETFs com visão a longo prazo, ou seja, perfeitos para investir na tua reforma. Existem também ETFs com novas tecnologias que são mais voláteis, mas têm um potencial muito maior de crescimento a longo prazo, indicado obviamente para investidores mais agressivos. Da mesma forma que há pessoas para tudo, também há ETFs para tudo. Por isso tens de saber analisá-los e já te vou mostrar como para conseguir escolher os teus ETFs certos para os teus objetivos enquanto investidor. Mas porquê investir em ETFs quando podes simplesmente comprar os ativos normalmente? A verdade é que nada te impede disso, mas os ETFs têm algumas vantagens únicas que os tornam muito mais atraentes do que simplesmente comprar os ativos individualmente. Se estivermos a falar de um ETF que siga o S&P 500, a vantagem é que não tens de comprar 500 ações uma a uma, basta clicar no botão como te vou mostrar mais à frente e está feito. Poupas muitas horas e podes também poupar muito dinheiro em comissões da corretora. No caso do ETF de ouro, poupas o tempo de ir a um sítio que venda ouro e não precisas de te preocupar onde guardar o mesmo. Ou seja, a primeira vantagem dos ETFs é a acessibilidade. Os ETFs permitem-te investir e ficar exposto a vários ativos diferentes com apenas alguns cliques. E se fores uma pessoa muito ocupada, com uma vida muito ocupada, tens mais do que fazer do que estar a analisar 500 empresas. E desta forma consegues diversificar muito mais facilmente o teu portfólio e também mais rapidamente. Que é a segunda vantagem dos ETFs, a diversificação, quando feita de forma estratégica, permite proteger o teu dinheiro contra quedas de mercado. E se quiseres um vídeo completo a falar de como podes diversificar o teu portfólio, então diz-me nos comentários que é para eu saber. A terceira vantagem dos ETFs deve-se ao facto das gestoras de fundos serem obrigadas a dar vários detalhes sobre eles, o que os torna muito transparente. Já vamos ver todas as informações que consegues tirar quando te mostrar como analisar um ETF. Por fim, a quarta vantagem é mais uma vez ligada ao facto dos ETFs serem tão acessíveis por estarem cotados em bolsa. Isto resulta que existe bastante procura e bastante oferta, que por sua vez cria liquidez que te permite comprar e vender de forma rápida e sem quaisquer preocupações. Antes de passar para a análise dos ETFs, tenho uma má notícia. Os ETFs não são só flores de rosas e existe uma desvantagem que tens de saber, mas não te preocupes porque não é o fim do mundo. E esta desvantagem é bastante insignificante, mas ainda assim é importante que tenhas noção da mesma. As gestoras de fundos que criam os ETFs têm equipas a gerir os ativos e a certificarem-se que corre tudo bem, e para conseguirem pagar os salários destas pessoas, as gestoras cobram pequenas taxas de gestão aos donos dos seus ETFs, mas são taxas apenas de alguns cêntimos, o que mal se repara. Vamos então passar à parte mais importante, que é como analisar um ETF antes de investir nele próprio. E vou dar um exemplo de um ETF, mas não é nenhuma recomendação de investimento. Estamos aqui nesta página que eu adoro para analisar ETFs, que se chama justetf.com. É completamente gratuito e eu só uso o mesmo para analisar ETFs.
E nós temos aqui então um exemplo de um ETF, que é o ETF SXR8, e isto é só meramente para o vídeo, não é recomendação de investimento. Para analisar o mesmo, e eu quero-te já falar daquela pequena coisa má que eu abordei sobre os ETFs, e neste caso tem a sigla TER, T-E-R, e no caso do TER do SXR8, eles cobram então uma pequena comissão de 0,07% ao ano. E aqui neste ponto de interrogação do TER, se eu deixar o rato em cima, ele diz-nos que o TER, que se diz Total Expense Ratio, expressa o custo anual contínuo de um ETF. E estes custos são retidos automaticamente pelo provedor do ETF e já estão incluídos no preço e no desempenho do ETF. Por isso, estes 0,07% nunca te vão tirar diretamente da tua conta. E quero que tenhas isto em atenção e já te vou mostrar mais à frente a seguir o impacto ou não que tu consegues ver que estes 0,7% têm no ETF. E aqui na página inicial conseguimos perceber várias informações fundamentais, sendo que a primeira delas está aqui na participação. Isto diz-nos que este ETF tem 503 empresas. Ok, tu já viste que tem 503 empresas, mas que empresas são essas? Nós conseguimos ver aqui, e eu já te vou mostrar onde, mas antes disso quero que vejas aqui a descrição. E a descrição deste ETF significa que ele vai rastrear um índice. Tu não podes investir diretamente num índice, tens de investir num ETF que replique aquele índice. E por isso nós aqui conseguimos ver que o iShares Scores S&P 500, que é o nome exatamente igual que está aqui em cima, busca rastrear o índice S&P 500. E o índice S&P 500 rastreia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América. E depois aqui também conseguimos ver que tem um TER de 0,07, que já tínhamos visto aqui em cima. A política de distribuição é acumulando, o que significa que é um ETF acumulativo e para Portugal, no longo prazo, poderá ser melhor. Depende sempre da estratégia de cada um, mas neste caso, quando são acumulativos, não nos pagam dividendos, o que significa que este fundo, a iShares, pega nos dividendos que as empresas pagam e compra ainda mais ações, coloca diretamente no mesmo fundo. Ao passo que os ETFs distributivos pagam-nos a nós diretamente os dividendos e isso poderá ser mau. Porquê? Porque em Portugal nós temos que pagar 28% de taxa sobre os dividendos que nós recebemos, então os acumulativos nós não temos que pagar rigorosamente nada de dividendos porque não os recebemos. Se tivesse aqui distribuindo ou distribuição, nós teríamos de pagar 28% sobre os dividendos que iríamos receber. Mas eu não vos vou confundir mais, vamos só ficar aqui pelo ETF acumulativo. Aqui em termos de tamanho do fundo conseguimos ver a quantidade de dinheiro que está aqui colocado, está no verde, o que é muito bom. Logo, aquela parte que eu também já falei sobre a oferta e a procura é boa porque existe uma maior liquidez, quer seja para nós comprarmos mais unidades de participação deste ETF ou para vendermos as unidades de participação que temos deste ETF. E eu gosto deste site precisamente porque aqui em cima nós temos aqui várias palavras, temos a visão geral, o gráfico, noções básicas, participações, plano de poupança, entre outras, e nós carregando ele traz-nos diretamente para a parte escolhida. Neste caso eu escolhi o gráfico, só para vocês perceberem que então este ETF teve um retorno bastante grande nos últimos anos. Vocês conseguem perceber que neste momento está aqui então desde 2010 sensivelmente, até aos dias de hoje subiu mais de 600%, e nesta evolução de preço já está aquele TER de 0,07%. O que significa que o TER de 0,07% é irrisório aqui dentro e nem se nota que foi retirada uma taxa de 0,07%. Aqui nas noções básicas temos também mais detalhes sobre este ETF e também sobre a empresa iShares. Neste caso a política de distribuição é cumulativa, não paga dividendos e este ETF existe desde 2010, o que é bom porque já temos aqui pelo menos 14, perto de 15 anos de histórico deste ETF. E diz-nos aqui também qual é o índice que replica, o que é muito fácil de ver. Aqui nas participações conseguimos ver as 10 principais participações em termos de peso de 503 ações. Por exemplo, temos aqui 503 de 10 e aqui a primeira é maçã. É maçã porque eu traduzi isto para português. Se eu colocar em inglês, vai aparecer aqui então a Apple em primeiro lugar, que ocupa 7% dentro deste portfólio, seguido da Microsoft, Nvidia, Amazon, entre outras empresas. Aqui do lado direito conseguimos ver
que 96% deste portfólio é dos Estados Unidos da América porque busca replicar o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América. E depois também temos aqui a Irlanda, e se vocês se perguntam então se isto busca rastrear o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas da América, e temos aqui a Irlanda, como é que isto é possível? É possível porque algumas destas empresas têm as suas sedes noutros países, por meramente coisas fiscais e taxas mais amigáveis para as empresas do que estando propriamente nos Estados Unidos da América. Aqui na parte da performance conseguimos ver a evolução deste ETF e conseguimos ver detalhadamente, mês após mês, desde a sua criação desde 2010. Conseguimos ver que aqui em junho de 2010 este portfólio caiu 5%, em julho de 2010 subiu 0,74%, em agosto caiu e conseguimos ver todos os meses até ao dia de hoje, o que é muito bom para fazer a análise de um ETF. Aqui na Table View, se mudarmos para Chart View, conseguimos ver então de uma forma melhor, pelo menos eu prefiro assim, que em 2020 este ETF subiu 8%, em 2021 subiu perto de 40%, em 2022 caiu 13%, mas depois voltou a subir 21% e no presente ano o preço deste ETF já subiu 25%. Por isso conseguem ver que no longo prazo este ETF já trouxe muitos retornos mais positivos do que negativos, pelo menos comparando um com o outro, e aqui conseguimos ver então que quem investe desde 2010, desde o seu início, no tempo máximo histórico, já subiu 638%. Agora que já sabes como analisar um ETF, eu acho que te dei as melhores dicas que conseguia neste vídeo. Ainda assim, eu poderia estar aqui mais 20 ou 40 minutos a falar somente de características de ETFs que eu considero mais importante, mas acho que este já foi um tutorial pelo menos simples e eficaz naquilo que toca à análise de um ETF. E agora vou-te mostrar como é que tu podes investir neste ETF, que não é conselho financeiro nem recomendação financeira, é só mesmo um exemplo para este vídeo, e vou mostrar-te como é que tu podes investir através da Trade Republic, que é parceira do canal, que está a apoiar este vídeo e que eu próprio invisto o meu dinheiro na Trade Republic. E a Trade Republic não é apenas uma corretora, mas sim um banco alemão que também oferece serviços de corretora, ou seja, é regulada pela BaFin da Alemanha, o que obriga a empresa a seguir leis apertadas para a proteção do investidor. Tal como o Fundo de Proteção do Investidor, que protege os nossos ativos até 100 mil euros. E é do mais simples possível que tu possas imaginar investir neste ETF dentro da Trade Republic. Nesta página principal do ETF, basta carregar aqui neste número que tem o nome de ISIN. O ISIN é o número, ou os números e também as letras que identificam este ETF, e tu ao copiares o mesmo e ao ires à Trade Republic, basta colocar aqueles números e algarismos que acabaste de copiar aqui na barra de pesquisas e ele vai-te aparecer logo só uma opção. E portanto tu assim tens a certeza que aquele ETF que acabaste de analisar é o ETF que aparece aqui. E uma vez carregando no mesmo, eu consigo ver que cada unidade de participação custa 569 euros. O bom da Trade Republic é que tu podes investir de forma fracionada. Se quiseres investir apenas e só 50 euros, por exemplo, podes investir. Obviamente que não ficas com uma unidade de participação inteira, mas podes começar a investir apenas e só por 50 euros num ETF que siga o índice da S&P 500. Nós aqui dentro da Trade Republic também temos algumas informações. Algumas das métricas que acabámos de ver também estão aqui, como por exemplo a TER, que é 0,07, é acumulativo, portanto a acumular, não distribui dividendos, e é 100% focada em ações. Portanto, são as 500 maiores empresas de ações dos Estados Unidos da América. A empresa que está por detrás deste ETF é a iShares, tal como já tínhamos visto no Just ETF. Temos aqui métricas, os setores, os países, temos aqui também a composição. Nós aqui, se carregarmos nesta seta, conseguimos ver as 503 empresas que existem neste ETF e a sua percentagem também em termos de peso dentro deste ETF. E se quisermos investir é muito simples mesmo. Nós aqui temos montante ou ações. O montante é a tal parte que nós conseguimos investir, por exemplo, 50 euros, e isto vai nos dar 0,08 de ações, ou seja, 0,08 de unidades de participação deste ETF. Se quiséssemos investir 570 euros, por exemplo, já nos iria dar uma unidade de participação inteira. E nós aqui em ações conseguimos fazer exatamente isso. Se eu quero uma ação inteira, se eu quero 2, 3 ou 50. E depois aqui vai-te dizer, obviamente, qual é que é a quantidade de dinheiro que tens de ter disponível. E neste caso eu não tenho esta quantidade de dinheiro toda, consegues ver aqui que não tens dinheiro suficiente porque eu só tenho aqui 14.421 euros,
que é a minha opção também de deixar o meu dinheiro não investido, ou seja, o meu fundo de emergência aqui a rentabilizar 3,25% ao ano. Mas lá está, se eu quisesse investir em 10 unidades de participações deste ETF, iria-me custar 5.698€ e eu poderia investir porque tenho dinheiro. Ainda assim, aqui no montante nós conseguimos colocar o montante que nós queiramos. Depois aqui em baixo dá-nos acesso ao número de unidades de participação que vamos obter. E aqui na página principal vocês conseguem ver os meus ETFs. Eu neste momento tenho cerca de 300€ investidos em ETFs dentro da Trade Republic. Coloquei 100€ em cada ETF e tenho aqui 3 ETFs. Tinha colocado 100€, o que significa 300€. Neste momento tenho um pouco menos que isso, porque os ETFs têm diferentes valores em diferentes dias. Hoje estão a cair, amanhã estão a subir e o meu investimento também vai modelando conforme o preço dos mesmos. Ainda assim, tal como eu já tinha dito, eu também uso a Trade Republic para colocar o meu dinheiro não investido e o meu fundo de emergência aqui mesmo. Se viermos aqui ao meu perfil, tu consegues ver que eu tenho 14.421€. Isto é a minha opção, não é recomendação financeira e eu deixo aqui o meu dinheiro não investido parado porque está a rentabilizar mais de 3% ao ano. E atenção que estes 3% já foram 4%. Isto porque a Trade Republic segue também os juros do Banco Central Europeu, o BCE. Se o BCE baixar os juros, a Trade Republic baixa os juros. Se a BCE subir os juros, também a Trade Republic sobe os juros. Não se esqueçam sempre que cada vez que a BCE sobe os juros, a Trade Republic aumenta, o que é bom para o nosso dinheiro que não está investido, ainda assim para quem tem empréstimos é muito mau. De reforçar que estes 3 ETFs que eu tenho aqui investidos é o meu dinheiro e não é recomendação financeira, e de salientar também que são ETFs de distribuição. Eles pagam dividendos e eu depois vou ter de declarar os mesmos no IRS do ano a seguir, mas se quiseres que eu faça um vídeo somente dedicado a ETFs de distribuição, diz-me aqui nos comentários. E também só para saberes que se quiseres abrir a tua conta com a Trade Republic, o link encontra-se também aqui na descrição. Durante o vídeo eu falei de ETFs que pagam dividendos e como são uma ótima forma para criar renda passiva. E eu já fiz este vídeo onde vais aprender tudo sobre dividendos e como podes usá-los para criar renda passiva e atingir a tua liberdade financeira. Do meu lado é tudo, inscreve-te no canal para não perderes os próximos vídeos. O meu nome é Fábio Roque e até à próxima.